Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Gilvan Leite da disciplina de Ciências e hoje vamos ter mais uma aula para a nossa turminha aí do 6º ano. Lembrando que na aula passada falamos sobre os fatores bióticos e os fatores abióticos presentes no ecossistema e na aulinha de hoje vamos falar sobre a relação desses fatores, né? A relação entre os próprios seres vivos. Vamos trazer como conteúdo no dia de hoje as teias, as cadeias alimentares e também o equilíbrio e o desequilíbrio causado dentro dessa cadeia. Então vem comigo para mais uma aulinha de ciências. Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho aí sobre as cadeias, sobre as teias alimentares e também sobre o equilíbrio e o desequilíbrio causado nessas cadeias, né? Observem bem esta imagem, porque vamos falar dela no slide que está por vir e vejam que aí eu tenho um ciclo linear, né? Onde as plantas produzem o néctar, que vai servir de alimentos para as borboletas, que serve de alimento para o anfíbio, que vai servir de alimento para o réptil, e por fim servir de alimento para a ave. Então observe essa cadeia, que vamos fazer logo um comentário sobre ela. O objetivo da aula de hoje é conceituar essa transferência de alimento e de energia, e também conceituar as teias e as cadeias alimentares. Organismos que habitam o mesmo ambiente representam um forte relacionamento, estando conectados como elos de uma corrente. O motivo é forte, se chama alimento. Cada espécie serve de alimento a outra, transferindo a matéria que constitui seu corpo e a energia nela contida, que no caso é necessária para a realização das funções vitais, né? A imagem da página que vocês viram ilustra perfeitamente a sequência alimentar estabelecida entre organismos, na qual um serve de alimento para o outro em perfeito encandeamento. Borboleta suca néctar de flores, sapo devora borboleta, serpente degusta sapo, carcará consome serpente. Faço agora duas perguntas. A relação alimentar entre os organismos representados chama-se cadeia alimentar. Você considera esse nome adequado? Justifique a sua resposta. E a outra perguntinha é: falta algum alimento nesta representação? Qual? Talvez você esteja se perguntando, professor, eu não tenho ainda a base para responder as duas perguntas. Mas vem comigo, vamos desenrolar agora o nosso conteúdo e vocês vão ver que essas perguntas elas são simples e fáceis de ser respondidas. Então aqui eu tenho uma transferência de alimento, né? E consequentemente, transferência de energia, né? Nessa imagem, o que é que eu tenho? Eu tenho capim, tenho capivara, tenho jacaré e tenho aí onça pintada. Na realidade, eu tenho uma imagem de um ecossistema mostrando fatores abióticos, terra, solo, ar, e também os fatores bióticos, que são essas espécies de seres vivos, né? A cadeia alimentar é o conjunto de relações alimentares existentes entre os seres que vivem em certo ambiente, compondo uma sequência na qual ficam ligados uns aos outros como elos de uma corrente. Então veja que a cadeia alimentar ela é uma questão linear, né? Eu tenho aqui o capim, eu tenho aqui a capivara, eu tenho aqui o jacaré e aqui eu tenho a onça pintada numa sequência linear de fatos que ocorrem dentro desta cadeia. Quando a cadeia alimentar é representada, os participantes são ligados por setas que sempre se dirigem de quem serve de alimento para quem se alimenta. Então aqui, ó, em cima temos uma setinha dizendo que o capim serve de alimento para a capivara, outra setinha que indica que a capivara serve de alimento para jacaré e outra setinha indicando que o jacaré serve de alimento para a onça pintada. No exemplo, pode-se estender que o capim serve de alimento para a capivara, que alimenta o jacaré, que por sua vez é caçado pela onça. Foi o que acabamos de ver, né? A sobrevivência desse grande felino depende de ele encontrar as presas da quais se alimenta.
Estas só estarão disponíveis se elas próprias dispuserem de alimento. Assim, estabelece-se uma sequência linear de fatos ocorridos dentro dessa cadeia ecológica. E aí, o que é que temos, né? Dentro de uma cadeia ecológica, vamos ter vários organismos representando diferentes faixas. E aí, vamos falar um pouco sobre os organismos que iniciam a cadeia ecológica, que são os organismos produtores, né? Ele é a base de sustentação da cadeia, porque ele vai dar início à produção de todo o alimento, né? Uma cadeia alimentar sempre começa com um ser vivo autotrófico, quer dizer, o ser que tem capacidade de produzir aí o seu próprio alimento. Esse ser ele é chamado de organismo produtor, com poucas exceções que serão vistas em outros momentos, né? O produtor obtém assim alimento pela fotossíntese, então temos aí um ecossistema, né, mostrando vários vegetais, e esses vegetais eles produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Eles são considerados aí organismos produtores. Já vimos que organismos fotossintetizantes, usando a energia obtida da luz solar, transformam água e gás carbônico em alimento, ou seja, em substâncias orgânicas. Todas as plantas de um ecossistema terrestre são os produtores desse ambiente, seja em uma floresta, seja nos jardins das praças da cidade em que você mora, seja nos campos de cultivo agrícola e etc. Nos ecossistemas aquáticos como rios, lagos e oceanos, as algas são as grandes responsáveis pela produção da matéria orgânica, né? São as grandes responsáveis pelos processos fotossintetizantes. E aí temos agora os consumidores, que de acordo com o tipo de alimentação, ele vai ter características ou critérios diferentes, né? Consumidores são seres heterotróficos, porque não têm capacidade de produzir seu próprio alimento, por isso necessitam usar outros organismos como fonte de nutrientes. Existem diferentes tipos de consumidores na cadeia alimentar, né? Na cadeia alimentar, que é o que veremos agora. Então aí temos animais herbívoros, que se alimentam exclusivamente de vegetais, são considerados consumidores primários. Animais carnívoros, que se alimentam de animais herbívoros, são considerados consumidores secundários. Animais carnívoros que se alimentam dos consumidores secundários são considerados consumidores terciários. A exemplo aí, a anta, um animal herbívoro, é um consumidor primário. A sucuri, animal carnívoro, predador das antas, é um consumidor secundário. E a piranha, que usa sucuris feridas como alimento, é um exemplo de consumidor terciário. Então, o consumidor primário, no caso a anta, se alimenta do produtor, não é, que seriam os vegetais. A serpente aqui, a sucuri, é um consumidor secundário porque se alimentou de um primário. E as piranhas vão assim enquadrar como consumidor terciário pelo fato de se alimentar do consumidor secundário. Professor, vem cá, e se essa anta caísse na água? Então, essa piranha se consideraria um consumidor também secundário, porque estava se alimentando do primário. Mas nessa disposição dessa cadeia, eu tenho aqui consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. E aí temos os animais que são considerados onívoros. Eles apresentam dieta flexível e alimentam-se tanto de vegetais quanto de animais. É o que ocorre com os seres humanos, né? Diferentes espécies de peixes, jabuti, lobos-guará, entre outros. Quando a gente fala em animais onívoros, é um animal que tem uma alimentação diversificada. Ele se alimenta de produtor, né, de vegetal, e também se alimenta de alguns tipos de consumidores. No caso, é comum aí a espécie humana se alimentar de animais que são considerados consumidores primários, como aves, né, galinhas que se alimentam de milho, como o gado que se alimenta da vegetação. Então, isso aí faz com que o ser humano seja enquadrado como um ser onívoro. Tanto faz se alimentar de um consumidor primário, como também de um consumidor secundário. Tanto se alimenta de vegetais, como também se alimenta de carne animal. Os seres humanos alimentam-se de salada, de carne, por isso podem ser consumidores primários, secundários ou mesmo terciários, né? Como a gente acabamos de ver na imagem passada. E aí, por fim, entre os organismos decompositores que são altamente importantes dentro desse ciclo, né, ecológico de uma cadeia alimentar. Esses organismos decompositores, eles também são chamados de organismos saprófitos, né, se alimentam de matérias em decomposição.
Em qualquer ambiente, organismos que morrem sofrem a ação de um grupo muito especializado, faxineiros da natureza. São certos tipos de bactérias e fungos que crescem sobre restos ou partes não consumidas de plantas e animais mortos, de onde obtêm assim o seu alimento. Dessa maneira, promovem a decomposição orgânica da matéria, transformando-a em nutrientes mais simples, que são devolvidos assim para a natureza. Esses nutrientes são compostos químicos adicionados ao solo ou à água, de onde podem ser retirados pelas raízes das plantas e pelas algas, que podem aproveitá-los na elaboração de novas estruturas e na produção de mais matéria orgânica pela fotossíntese. Assim recomeça o ciclo, né? O organismo ele é produtor, retira do solo, ele vai servir de alimento para o consumidor ou ele vai morrer. E aí, quando ele morre, os seres decompositores vão fazer a decomposição daquela matéria e vão devolver para o solo aquilo que um dia foi retirado através do processo fotossintetizante. Lembrando também que alguns organismos eles são facilitadores da decomposição, né? Da decomposição. São considerados os animais detritívoros, não é? Esses animais podem ser representados pelas minhocas, não é? Pelas moscas varigeiras, pelos carcarás, né? O próprio, como a gente diz assim, o urubu, esses animais detrívoros, eles alimentam-se de restos de outros organismos, como folhas, galhos, flores, frutos e outros compostos vegetais, né? São considerados detritíveis porque se alimentam assim dos detritos, né? Deixado pelo resto desses seres vivos. E aqui temos uma imagem mostrando o fluxo de energia. Não é? Vejam que o capim ele é um organismo produtor e aí o fluxo de energia que ele produz vai passar, ó, a setinha indicando para a capivara na alimentação ou vai passar para os organismos decompositores, fungos e bactérias, se eles entrarem em estado de morte, né? A capivara, por si, vai passar parte da sua energia para o jacaré na alimentação e o jacaré, por si, também passa parte de energia para a onça quando ela faz ele de alimento. Porém, todos esses animais aqui, esses vegetais, né? Os animais e os vegetais, ao morrerem, vão estar devolvendo para o solo através da ação de fungos e bactérias aquilo que eles produziram. E aqui nós temos aqui uma representação de pirâmide, mostrando que nem toda a matéria que é produzida ela é repassada quando o animal se alimenta, né? Toda a matéria produzida pelo vegetal, parte vai ser consumida para que o vegetal possa obter energia para crescer e parte ela é passada para a capivara na alimentação. Assim, porém, a capivara precisa consumir energia para crescer, para correr, para nadar, para caçar e, por sim, parte dessa energia que não é dissipada, que não é desperdiçada nisso, passa para o jacaré na alimentação e assim segue-se esse fluxo de energia dentro de uma cadeia alimentar. E aí essa imagem que eu acabei de mostrar, né, mostrando a transferência em A da matéria e em B da energia. Né? Em A, a transferência da matéria, porque a matéria orgânica é passada e devolvida ao solo através da decomposição. E em B é o fluxo de energia que é passado através dessa pirâmide alimentar. E vamos falar um pouquinho sobre as teias alimentares. Você já deve ter percebido que em um ecossistema dificilmente as relações alimentares entre os seres vivos ocorrem de forma tão simples e linear como a esquematizada anteriormente, na forma de cadeias. O que é que eu tenho agora? Eu tenho a imagem de uma teia. Veja que são vários animais que podem estar se alimentando um do outro, né? Eu não tenho agora uma sequência linear. Eu tenho aqui animais que podem ser consumidos pelos decompositores, lógico, ao morrer. Eu tenho os animais que são produtores aqui, ó, o fitoplâncton, né, e o zooplâncton, são pequenos micro-organismos aí, algas, né, que vão estar fazendo fotossíntese, vão servir de base para alimentos de algum outro tipo de animais marinhos. E aí vocês têm agora um amaranhado de animais fazendo esse processo de alimentação, o que nós chamamos assim de teia alimentar, porque perde a sequência linear dos fatos. E aí, falando um pouquinho sobre a extinção das espécies, né? Além de representar prejuízo para a biodiversidade de um ecossistema, a extinção de espécies pode ter consequências imprevisíveis.
né? No Pantanal, por exemplo, durante muitos anos a caça ilegal a jacaré foi intensa, em razão da falta de fiscalização, né? O interesse no valioso couro desses animais acabou por diminuir sensivelmente o número de jacaré em vários rios da região. O jacaré é um dos componentes da teia alimentar desse ecossistema e alimenta-se de vários organismos, entre eles a piranha, peixe carnívoro e muito voraz, né? Com a ausência de jacarés, a população de piranha aumentou muito, o que colocou em risco outras espécies de peixes que passaram a ser predadas mais intensamente, e até o gado que era atacado quando ia beber água nos rios e rebanhos. Então veja que o desequilíbrio ele é causado muitas vezes pela retirada de um animal dentro de um ciclo, de uma cadeia, de uma teia ecológica, né? A caça predatória de jacaré fez com que aumentasse o número de piranhas, porque estava faltando jacaré para se alimentar de piranha. E como consequência, aumentando o número de piranha, vai diminuir o número de outros peixes, porque elas são ferozes, elas vão se alimentar de outros peixes, vão atacar até animais mamíferos como o gado, na hora que vai se alimentar da água, né? O desequilíbrio ecológico pode ser ocasionado por isso, mas também ele pode ser ocasionado por outros fatores, né? Um desequilíbrio ecológico ele vai ocorrer quando o elemento animal ou vegetal de um ecossistema é reduzido em quantidades, adicionando ou subtraindo, né? Esta mudança pode originar reações em cadeias e repercutir diretamente no funcionamento do ecossistema. Então, quando a gente quebra um elo dessa cadeia, né, a gente danifica todo o restante, não é isso? Então, tem que se ter um fluxo lógico dentro disso aí, sem que haja essa interferência. E aí uma maneira também de causar o desequilíbrio são chamado a inserção de espécies exóticas, né? O que são espécies exóticas? São espécies introduzidas, são aquelas espécies que se encontram fora da sua área de distribuição natural ou histórica, isto é, que não são nativas da região em que se encontra. Pessoas vão lá e acham bonito animais de outra região, de outra área, traz para uma localidade da qual ela não faz parte. Ela é considerada uma espécie exótica. Essa espécie pode vir causar algum danos naquele meio ambiente se ela começar a interferir de forma direta no ciclo da cadeia ou da teia ecológica daquela região. E aí temos também o exemplo das espécies exóticas invasoras, né? Representam uma das maiores ameaças ao meio ambiente, com enormes prejuízos à economia, à biodiversidade e aos ecossistemas naturais, além dos riscos que elas trazem à saúde pública, né? Como exemplo aqui eu coloquei 3 espécies, mais de espécies exóticas invasoras, entre elas o caramujo africano, né? O Acatina fúlica, a abelha europeia, não é? E o mexilhão dourado. Então essas 3 espécies elas são exóticas e são invasoras, né? A exemplo aqui esse Acatina fúlica, ele é um animal que se alimenta de tudo, ele não tem predador natural na nossa região, por isso ele é considerado uma praga. E assim são outras espécies que são introduzidas às vezes com um objetivo financeiro, com um objetivo alimentar, e não dá certo porque ela não tem condições consideráveis, equilibradas dentro desse ecossistema. Se ela não tiver um predador natural, então ela vai causar aí um desequilíbrio na área em que ela foi inserida. Pessoal, a aulinha de hoje se baseia nisso aqui. Eu peço que vocês deem continuidade, deem uma lida aí, né, no livro de vocês, no capítulo 6, que inicia-se na página 84 e vai até a página 93, consequentemente tem uma atividade, é necessário que se faça a atividade para que a gente possa estar colocando em prática aquilo que a gente aprendeu. Eu agradeço a atenção de vocês, se for necessário assistam mais vezes essa aulinha, para que vocês possam estar tirando, por fim, todas as dúvidas relacionadas a esse assunto, tá bom? Um abraço, um beijo no coração e até a próxima aula. Meu muito obrigado.